Pessoal, trago aqui esse livro aqui, São Paulo e o Homem do Evangelho, do Giuseppe Barbaglio, é publicado pela editora Vozes e de 93, tá? Ele aí vai apontar contradições entre as cartas paulinas e os Atos dos Apóstolos. As informações, existem algumas contradições, né? Primeiro, ele fala que em Atos dos Apóstolos são identificadas 5 idas de Paulo a Jerusalém, né, em 9:26, em 11:27, em 15:1, 18:22 e 21:17. Nas cartas paulinas, indicam apenas 3 dessas viagens, em Gálatas 1:18, 2:1 e Romanos 15:25. Então, nós temos também uma contradição ali no início da missão de Paulo, né? Porque em Gálatas 1:17 e 2:1, Paulo informa que estava em Damasco, quando ele foi uma primeira vez em Jerusalém, onde ele se encontrou com Pedro e Tiago. E uma segunda vez, 14 anos depois, para o Concílio de Jerusalém, onde se encontrou com as colunas da igreja, Tiago, Pedro e João. Interessante que temos aqui João, não tinha lá no primeiro. Né? Bom, em Gálatas 1:15 e Filipenses 3:6, Paulo narra que foi um perseguidor dos cristãos e sua área de atuação é Damasco. Então, ali nas cartas paulinas, quando Paulo se converte, ele retorna a Damasco, e é ali que ele vai começar a missão dele como evangelização. Não é em Jerusalém. Ele vai para Jerusalém depois, na primeira viagem dele, já como convertido. Né? Não é a primeira viagem dele em Jerusalém, já estava antes de Jerusalém, porque ele é um judeu. Né? Na primeira viagem a Jerusalém como cristão. Tá? Agora, em Atos 12:25, se diz que as atividades de Paulo estão centradas em Jerusalém. Tá? Então, temos aí uma contradição. O Raymond Brown, no livro Introdução ao Novo Testamento, ele vai reconhecer essas contradições entre Gálatas e Atos, capítulo 9. Gálatas, ele descreve detalhes de Paulo, depois da sua conversão, ele foi à Arábia, depois ele retornou a Damasco, antes, então, finalmente ele ir, depois de 3 anos, ele foi a Jerusalém, né, onde se encontrou com Pedro e Tiago, nessa primeira ida, em Gálatas 1:18. E logo depois, a sua atividade missionária começou em Damasco. Agora, em Gálatas 1:22, quando Paulo chega em Jerusalém, ele diz que ele era desconhecido das igrejas cristãs lá na Judéia. Então, isso é curioso, né? As cartas paulinas dizem que ele era desconhecido nas igrejas cristãs da Judéia. Então, é sinal de que a atividade missionária dele era em Damasco mesmo, né? O Raymond Brown, ele vai dizer que acredita que Paulo, então, ele foi educado em Tarso e não em Jerusalém. Em Atos capítulo 9, Paulo está em Damasco e repara que em Atos 9:23 ele diz que decorridos muitos dias ele foi a Jerusalém. Não faz nenhuma referência à viagem da Arábia, que está lá em Gálatas 1:17. Então, Atos dos Apóstolos sugere que a atividade missionária começou em Jerusalém, enquanto Gálatas sugere que a atividade missionária começou em Damasco, por 3 anos, quando então foi a Jerusalém, certo? Quer dizer, Atos tem esse decorridos muitos dias. Alguns autores tentam fazer uma harmonização dos dois textos, dizendo que esses muitos dias, na verdade, são 3 anos. Mas aí é muito forçada essa interpretação.
O Raymond Brown ele reconhece essas diferenças, mas ele diz que ainda assim o texto em Atos dos Apóstolos ele tem muitas coincidências e ele não pode ser totalmente descartado, né? O Gerd Thiessen ele vai dizer que por causa dessas discrepâncias entre Atos e Cartas Paulinas, podemos dizer que o autor de Atos dos Apóstolos não foi um companheiro de Paulo, porque tem muitas contradições com as cartas paulinas. Agora, o Raymond Brown ele vai dizer, apesar dessas imprecisões, ainda é possível extrair informações históricas de Atos dos Apóstolos. Não dá para descartar totalmente o texto. Tá? É isso que ele vai enfatizar. Outro detalhe que aparece nos textos é com relação ao ensino de Paulo, que em Atos dos Apóstolos 5:34, ele fala que Paulo teve formação em Jerusalém, na escola de Gamaliel. Só que aí nós temos um problema aí, porque nós chegamos à conclusão que as cartas de Paulo elas parecem mais confiáveis. Atos vem subsidiariamente. E as cartas de Paulo dizem que a base de Paulo ali, nesses 3 primeiros anos, foi em Damasco. E quando Paulo foi a Jerusalém, as igrejas cristãs não o conheciam. Então, fica estranha essa ideia de que ele teve uma formação em Jerusalém, que foi treinado sob Gamaliel. Né? Estranho isso, né? Então, alguns autores, como o Ian Maccoby, o Helmut Küster e o Konzelmann, eles acreditam que Paulo, na verdade, ele está exagerando a sua judaicidade, porque, na verdade, ele passou a sua formação em Tarso e não na Judéia. Raymond Brown também concorda que Paulo passou a sua formação em Tarso. Ele reconhece que a afirmação de Atos dos Apóstolos, que aparece em 22:3, de que Paulo foi a Jerusalém para ser educado por Gamaliel, não tem fundamento. Da mesma forma que Paulo não conheceu Jesus em seu ministério, ainda que 2 Coríntios 5,16 usa a expressão se conhecemos Cristo segundo a carne. Agora, nós temos Martin Hengel, Joaquim Jeremias e o Giuseppe Barbaglio, eles já entendem que é possível sim que Paulo tenha sido educado em Jerusalém na escola de Gamaliel. Então, veja, está dividido. Você tem o Ian Maccoby, o Helmut Küster e o Konzelmann dizendo que Paulo não foi treinado por Gamaliel e ele não teve formação em Jerusalém. E nós temos o Martin Hengel, Joaquim Jeremias e o Giuseppe Barbaglio dizendo que é possível que Paulo tenha sido treinado na escola de Gamaliel, ainda que ele não tenha se tornado, estudado tanto tempo assim a ponto de se tornar um rabino, mas pelo menos por algum momento ele passou nessa escola de Gamaliel. Então, essa é a situação que nós temos aí com relação a essa questão do ensino de Paulo. Tá? Eu quis colocar aqui os pontos de vista aí na historiografia. Mas, de maneira bem clara, a posição de autores como, por exemplo, a Juliana Cavalcante, que descarta totalmente Atos dos Apóstolos como não histórico, como nenhuma veracidade histórica, essa posição na historiografia é uma posição radical. Não é essa postura que se observa aqui nos autores, ou seja, Atos dos Apóstolos, apesar da discrepância, ele pode ser lido com cautela e aproveitar elementos históricos do texto também. É isso. Muito obrigado, então.